Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o teatro, a pantomima, a festa de fantoches que aconteceu hoje, no dia 8 de janeiro, a data icônica há 3 anos atrás. O Lula e a sua curriola acusaria, o STF também, né, junto com o Alexandre de Moraes, acusaria mais de 1.000 pessoas de se indignar com a eleição do pudim de pinga no dia 8 de janeiro como golpe de Estado. E todo mundo sabe que não foi um golpe de Estado, esse é um crime impossível. Vamos falar sobre isso, mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, hoje foi o dia da pantomima, né? Foi o dia em que, com o nosso dinheiro, com o nosso suado dinheiro que deveria ir para a construção de hospitais, melhorar a segurança, melhorar a educação, mas não, eles fizeram aí um teatro e um evento do 8 de janeiro para proteger a democracia. Esse palhaço aqui que está aparecendo na tela não sabe nem o que é democracia. Então, esse evento, o Lula vetou o projeto que reduziria a pena também do Bolsonaro. Era um projeto de anistia, virou um projeto de dosimetria, que é a dosimetria, a redução do tempo de prisão dos envolvidos nessa suposta tentativa de golpe, né? nessa coisa que eles inventaram, nesse crime impossível onde haviam mulheres, crianças, pessoas com Bíblia, autistas, gente com deficiência, moradores de rua, enfim, vendedores de algodão doce, sorvete, foram todos presos e não tiveram as suas penas individualizadas. Então o crime já começa por aí, não houve individualização de pena, foi preso todo mundo com vozes da cabeça do Alexandre de Moraes que eles estavam cometendo algum tipo de crime, tentando tomar o Brasil com pedaços de pau e bolinhas de gude. Essa é a intenção do Alexandre de Moraes, né? Culpar esse pessoal por tentativa de um golpe que não existiu. Então foi feita aí um projeto de lei para anistia, que se transformou em dosimetria através do Paulinho da Força, que foi uma marionete na mão do Alexandre de Moraes. A gente via que o Paulinho da Força recebia através do WhatsApp instruções em tempo real do Alexandre de Moraes para dizer o que ele precisava fazer. Então ele enganou o Congresso votou uma PL da anistia, que foi derrubada, depois votou uma PL da dosimetria, que passou entre paus e pedras, né? E no fim, o Lula vetou tudo isso como parte deste teatro. Eu vou falar para vocês o que acontece quando um presidente da República veta a vontade popular, porque uma lei aprovada pelo Congresso é a vontade popular, porque o povo, infelizmente, votou nesses caras aí que estão no Congresso. Então, o que vai acontecer? Esse projeto de lei vetado pelo Lula vai voltar para o Congresso vai reaprovar e vai mandar o Lula sentar no dedo e rodar. Tá? Mas isso tudo faz parte de um teatro, de uma combinação que fizeram com o Donald Trump no fatídico dia em que o Lula conversou com o Trump. Então, nesse acordo entrou a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, enfim, foi um balaio de gato tremendo nessa história toda. Então, o Lula vetou, como era de se esperar, né? O presidente eleito pelo TSE votou o projeto de lei que reduziria a pena desses condenados pelos ataques de 8 de janeiro, que não foi golpe. Inclusive o Jair Bolsonaro entraria aí nessa paçoca, diminuindo o tempo de cadeia dele. Então, durante o evento, que marcou 3 anos do ocorrido no Palácio do Planalto. Meu Deus do céu, que miséria. É para isso que a gente trabalha, gente, para financiar esse teatro imundo deste porco chamado Lula. No nome dele nem é Lula, né? Ele incorporou Lula no nome porque ele já havia sido preso. Eu já falei isso aí nos vídeos atrás. Então o veto hoje foi integral e irrestrito. A gente queria anistia integral e restrita. Então, o Lula votou para vetar o projeto
que garantiria a dosimetria, né? Não a anistia geral e irrestrita, total e irrestrita. Então ele vetou totalmente e irrestritamente esse projeto da dosimetria. Ele já havia dito que iria vetar trechos que beneficiassem Jair Bolsonaro no seu plano sórdido de vingança contra o presidente da República, que está sequestrado, esse sim está sequestrado numa sala da Polícia Federal em Brasília. Então o Lula disse que considerava inadmissível que se houvesse redução da pena por meio de um tapetão dos aliados do ex-presidente no Congresso. Então, todo mundo sabe, desde que o Lula entrou, que ele estava planejando essa vingança e está acontecendo exatamente o que o Olavo de Carvalho falou. O professor Olavo de Carvalho disse que se o Bolsonaro não destruísse o PT e o Lula, ele ia ser preso e até morto pelo próprio Lula. E é o que está acontecendo. Bolsonaro está entre a vida e a morte, na cadeia, numa solitária, na Polícia Federal em Brasília. Os vetos serão analisados pelo Congresso, como eu já falei antes. Esse veto vai voltar para o Congresso. A oposição diz que vai pedir para o Alcolumbre, aqueles que vocês sabem que está sentado em quase 40 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, e esses vetos serão votados para serem vetados. Então o Congresso vai querer vetar o veto do Lula. E isso tudo vai acontecer em fevereiro. Como o Lula não tem a maioria no parlamento, os bolsonaristas vão dizer que vão poder convencer o Centrão para unir forças e vetar o veto do pudim de pinga, né? Então, como já havia sido dito, neste circo armado lá em Brasília, o Lula vetou e fez uma festa, né? Exatamente com o nosso dinheiro. Deixa eu ajustar aqui a imagem para vocês verem que coisa triste e nojenta que aconteceu. Viva a democracia brasileira! Vocês podem notar aí que a sala está lotada de bandidos, né? Bandidos, cupinchas, ministros em processos de roubo, né? Aqui o presidente lá, o cara aqui do Itamaraty, esqueci o nome dele, que estava tratando com o Marco Rubio, as conversas do Lula com o Trump, enfim, cheio de vagabundo aqui nessa sala. Lembrei o nome do homem, é Mauro Vieira, filho de uma égua. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e à dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em contexto de multidão, não houve crime, não houve individualização de pena, e esse cara nojento, com apenas 9 dedos, faz esse circo, né? Um verdadeiro circo. Olha aqui, faltando o dedinho do vagabundo, assinou um papel colorido, também com as cores vermelhas. A gente pode ver aqui junto com o pessoal, gente usando o boné do MST, nessa pantomima montada com o nosso rico dinheirinho, né? Onde o evento foi totalmente flopado. Essa palhaçada foi feita somente para assinar o veto e esfregar na cara da oposição que eu vou vetar isso, eu não vou permitir que o Jair Bolsonaro volte. Por causa de democracia, é uma palavra que tá me dando nojo, porque o PT e a esquerda se apropriaram da palavra democracia e desvirtuaram totalmente
o que significa a democracia. E a gente tem aqui o evento totalmente flopado. A gente pode observar que a maioria do povo aqui, a maioria do pessoal aqui, tá vestindo vermelho, né? O verde e amarelo quase não se vê. A gente vê uma bandeirinha aqui, mas as centrais sindicais estão presentes aqui nessa beleza que eles consideram um ato a favor da democracia. Um ato nojento, uma manifestação ridícula e flopada, repito, com a utilização do nosso dinheiro. E a gente vê o Jair Bolsonaro preso, onde ele deveria ter uma prisão humanitária por conta de quase ser assassinado em 2017. Ele precisa de cuidados integrais 24 horas por conta da facada. Ele caiu no último fim de semana, levou um tombo, bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano e poderia ter morrido, enquanto o Alexandre de Moraes não permitia a ida dele pro hospital. O Lula também, né, no final do ano passado, fez aquele indulto de Natal, onde ele proibiu os manifestantes do dia 8 de janeiro de serem indultados, né, de receberem esse indulto. O presidente eleito pelo TSE, Inácio, assinou o decreto que concede indulto de Natal, isso foi no Natal agora do ano passado, e deixa de fora condenados por atentados ao Estado Democrático de Direito, ao crime impossível que o Alexandre de Moraes inventou, por abuso de autoridade, por crimes hediondos e crimes de violência contra a mulher, por tráfico ilícito de drogas. Não sei se tem tráfico permitido de drogas, mas se é tráfico, né, a gente pressupõe que é ilícito. Pois bem, e organização criminosa e delitos cometidos por lideranças e facções, entre outros. Esse foi o grande pecado de Jair Messias Bolsonaro, não ter destruído o PT assim que pôde, né? Bolsonaro foi impedido de trabalhar pelo STF. A mesma coisa aconteceria na Venezuela. O pessoal tá falando para mim, pô, mas acabou o regime da Venezuela? Não, o regime da Venezuela não acabou. Não adianta tirar o Maduro e colocar um outro presidente lá, um cara que vai libertar o povo, porque a Venezuela é um regime cooptado, igual aqui o regime do Brasil. O presidente não conseguiria fazer nada, assim como Jair Messias Bolsonaro não conseguiu fazer nada, porque vivemos em um regime aqui. Então a Venezuela ainda não está livre do regime, ainda é um país ditatorial, governado agora pela vice do ditador Maduro, que eu reputo que é ainda mais ideologizada do que o próprio Maduro. Mas ela vai sambar miudinho, porque o Trump já fez aí algumas exigências, e se ela não cumprir, cabeças irão rolar. Então, o negócio na Venezuela ainda vai demorar, há esperança na Venezuela, o negócio vai se endireitar, mas aí vai demorar ainda, acho que uns 2 ou 3 anos. Os primeiros meses vão ser de ajustes do governo Trump com o governo agora ainda ditatorial da Venezuela. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.